Olá, boa noite, a paz a todos. Chegando para a leitura de um versículo da Palavra de Deus, encontramos em Provérbios, capítulo 13, versículo 3. Assim está escrito: o que guarda a sua boca conserva a sua alma, mas o que muito abre os seus lábios tem perturbação. Olha que provérbio interessante. Salomão deixou registrado. E conforme eu sempre digo, está lá em Romanos, dito que tudo quanto dantes foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, para que pela consolação e paciência das Escrituras tenhamos esperança. Isso deve estar provavelmente em Romanos capítulo 15, e o versículo 13. Deixa eu dar uma confirmada aqui. Não. Desculpa, versículo 4. Romanos capítulo 15, versículo 4. Porque tudo o que dantes foi escrito, para nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Romanos 15, 4. Então aqui está uma orientação já da época de Salomão. Certamente, com a sabedoria que Deus lhe deu, ele, através da observação, ele conseguiu analisar situações e deixar rápidos provérbios que sintetizam uma realidade e traz para nós lições. Ele coloca o lado positivo e o lado negativo, o que pode se fazer e o que não se deve fazer. Então aqui está dizendo o seguinte, primeira parte: o que guarda a sua boca conserva a sua alma. Guardar a boca. Por quê? Porque a alma pode ser arruinada de acordo com o que a boca profere. A alma pode entrar em tormentos, em fel de amargura, embaraços, perigos e tristeza. Mas diz aqui, mas o que muito abre os seus lábios tem perturbação. Então, quem fala muito, na linguagem popular, quem fala demais, além do que deve, vai encontrar perturbação. Mas o ser humano, ele é muito tendencioso a isto. Ele não se contenta em guardar a sua boca. Mas ele sempre quer dizer, quer dar o seu parecer, quer dar a sua opinião, mostrar o seu conhecimento, a sua sabedoria, e às vezes não analisa bem o que vai dizer e diz. E depois que diz, vai se encontrar em perturbação, em dificuldades, e às vezes não sabem por quê. Mas se analisar, vai observar que porque falou o que não devia, ou na hora que não era próprio. Isso traz dificuldades. Deus abençoe, pastor Edinaldo. Deus abençoe, irmã Dalila. Então, o provérbio de Salomão é para a gente se precaver. O apóstolo Tiago, quando escreveu, ele falou: todo homem seja tardio para falar, tardio para se irar, mas pronto para ouvir. E para ouvir, Deus nos deu 2 ouvidos. Para falar, ele nos deu só uma boca. Então, a julgar pela realidade da palavra de Deus, nós deveríamos falar menos do que ouvimos. Só que na nossa vida acontece o contrário. Nós falamos mais do que ouvimos. E é justamente por esta situação que a gente entra em dificuldade. Deus abençoe a irmã Isa, Deus abençoe o irmão Marcelo. Então, é por essa razão que a gente entra em dificuldades.
Deus nos deu 2 olhos, 2 ouvidos, para muito bem a gente ver bem, analisar direitinho, não tirar conclusões apressadas, ouvir direito, para não ouvir de maneira errada, entender contrário às coisas, mas a boca ele deu só uma. E ele diz que seja pronto para ouvir, tardio para se irar, tardio para falar. Então, para falar, nós precisamos pensar muito bem e analisar. Porque às vezes a gente fala alguma coisa e não se importa com o que fala. E no nosso abrir os lábios, fora de vontade, fora de oportunidade, nós vamos criar dificuldades, vamos criar inimizade, vamos atrair problemas para a nossa vida, vamos ficar sendo cognominado aquele que fala demais, aquele que fala ao vento. Isso não é bom. Nós precisamos ser prudentes e ter cuidado, ouvir bem, ver bem e falar quando necessário e só o necessário, nada além daquilo. Deus abençoe, irmão Aurindo. Então é muito importante a gente atentar para isso. O que guarda a sua boca conserva a sua alma. Então quer ter uma alma saudável, livre de perturbação, de dificuldades, de inimizades, de contendas? O segredo está aqui. Guarda a sua boca. Por quê? A vida e a morte estão em poder da língua. E a língua é um pequeno membro que pode incendiar uma grande floresta. Por uma palavra, nós conseguimos domar tantas as coisas, domar os animais, dominar tantas coisas, mas a nossa língua, nós não conseguimos dominá-la. Colocar um freio nela e fazer com que ela não fale desnecessariamente. Deus abençoe Daniel Amaro. Então é muito importante a gente observar, porque isso tudo são orientações, são conselhos. E às vezes a gente sofre desnecessariamente. E muitas pessoas às vezes falam, e depois quando vê as consequências que vêm, e fica assim, eu não devia ter falado o que eu falei, não sei por que eu fui falar aquilo, eu não consegui ficar quieto. Mas todos nós temos que ter autocontrole, domínio próprio. Esse é um dos frutos do Espírito. A pessoa tem que se autocontrolar. Vontade, tem vontade, mas saiba se calar no momento e deixar passar a oportunidade, e você vai manter a sua alma, conforme diz aqui, você vai conservar a sua alma em paz diante de Deus e em paz com as pessoas. Deus abençoe Cristiane e pastor Edson. Então, é preciso guardar a nossa boca. O salmista Davi disse, põe, ó Deus, uma guarda na porta dos meus lábios. E ele pediu que Deus o ajudasse quando ele estivesse diante do ímpio, para ele não delinquir com a sua boca. E o Senhor vai pedir conta das nossas palavras, sejam elas boas ou más, sejam elas ociosas ou que trazem edificação. Pelas nossas palavras nós seremos ou justificado ou condenado. Então veja a importância de termos o devido cuidado, porque uma vez a palavra dita, não tem como fazê-la voltar atrás. Podemos pedir 1000 perdões, 1000 desculpas, mas já foi dito. Ela vai correr o mundo. Se ao nós pedirmos perdão ou desculpa morresse ali, tudo bem. Mas não é assim que acontece. A gente pede às pessoas que ouviram. Mas e quem repassou para o outro, para o outro, para o outro, para o outro? Aqui está dando uma volta. E nós somos marcados por aquilo que nós falamos. Existem aqueles que, a pessoa diz, aquele fala demais. Aquele não abre a boca para nada, não fala nada, fica só no silêncio. Esse que fica no silêncio, ele está conservando a alma dele. Agora, quem fala muito,
Porque não é proibido falar. Falar com moderação, falar na hora certa, falar na medida certa, isso vai trazer edificação, crescimento, ajuda, encorajamento, vai trazer coisas boas. Agora, o perigo está quando se fala demais, quando muito abre os seus lábios, aí começa a gerar perturbações. E essas perturbações, elas vão corroendo interiormente, a pessoa já não tem paz, não tem alegria, não tem sossego e às vezes perde até o sono, pensando por que está vivendo aquele tormento. Mas se analisar bem, vai observar que foi de uma maneira desnecessária que provocou aquela atitude e agora tem que sofrer as consequências. Não tem outro jeito. Mas quando nós atentamos para o que diz aqui, guardar os nossos lábios. Olha, o sábio Salomão escrevendo disse, guarda os teus lábios, não me recordo bem agora, mas para guardar os nossos lábios quando nós estivermos diante de pessoas e que a gente tenha atenção mais em ouvir do que em falar. Porque quem ouve aprende, quem fala se compromete. Mas quando nós olhamos a palavra de Deus, então existem vários tipos de lábios que são abertos e que geram conflitos, dificuldades e problemas. Quem sabe, eu, você, cada um de nós, já falamos em horas erradas e depois ficamos com vergonha do que falamos. Não deveríamos ter falado, não deveríamos ter agido daquela maneira. Às vezes pegamos um assunto que não cabe a nós, relacionado a outras pessoas, mas a gente vai lá e coloca a nossa colher no meio e abre a boca a dizer o que a gente quer falar, sem ter consciência daquilo que estamos falando. E depois vamos encontrar uma dificuldade porque falamos o que não deveria. Mas o conselho de Deus está aqui, de maneira bem simples. É guardar a nossa boca para conservar a nossa alma. Tem vontade de abrir os lábios? Quer abri-lo com expressões? Abra para adorar a Deus, para glorificar a Deus, para exaltar o nome do Senhor, para trazer a lembrança, trazer a memória, aquilo que te traz esperança, o cuidado de Deus, os livramentos de Deus, a bondade de Deus, a provisão de Deus. Nestes casos, pode abrir os lábios e dirigir-se a Deus como atitude de gratidão diante dele. Agora, diante das pessoas, nós precisamos ser muito cuidadosos, porque o entendimento das pessoas não é igual. Cada um tem o seu entendimento. E às vezes a pessoa fala uma coisa e a pessoa ouve outra coisa, interpreta outra coisa e ninguém tira da cabeça que foi aquilo que foi dito. Então a gente precisa ter muito cuidado. E às vezes a pessoa fala uma coisa, mas não observa a intenção com a qual foi dito. E depois que alguém vem interrogá-lo, não, mas eu não falei com essa intenção. Mas a pessoa que ouviu entendeu naquela intenção. Então o que é melhor fazer? Guardar os nossos lábios. Falar só quando solicitado. Fulano, estou nessa situação, acontece isso, o que você pode me dizer? Que conselho você pode me dar? O que você pode me orientar? Aí sim, olha, no meu entender, eu entendo dessa forma, creio que possa ser feito assim, desse jeito, ou daquele outro jeito. Pronto, acabou. Mas a gente não se contém. A gente, se possível, nem dormia, ficava falando o tempo todo. Deus abençoe a irmã Ruth Augusta. Mas quando a gente atenta para conselhos da palavra de Deus, estes conselhos aqui foram conselhos dados por Deus. E eles estão registrados aqui porque Deus permitiu que ficasse aqui.
Então, se Deus permitiu, isso é bom para nós. Então, eu e você, nós precisamos aprender isso aqui, a ter o controle sobre a nossa boca. Saber controlar. Ah, mas a minha língua está queimando, está pegando fogo. Deixa queimar a língua. É melhor queimar a língua do que você atrair perturbação. Logo, logo, aquele fogo que está na língua, ele vai esfriar. Vai chegar tudo normal. É melhor do que dizer no ímpeto do momento e depois não ter sossego, não ter alegria, não ter paz, não ter graça, ficar sozinho, envergonhado, moribundo. Por quê? Porque falou o que não deveria falar. Agora, quando guarda os lábios, a alma está tranquila. Ela não é afetada. Ela está ali, garantida, diante da presença do nosso Deus, desfrutando de paz, de alegria, de sossego. Então, nós desejamos ter isso. Paz, alegria, sossego, tranquilidade, proteção, livramento, não arcar com consequências inconsequentes. Mas o que muito abre os seus lábios tem perturbação. Que tipo de pessoa eu devo ser? Que tipo de pessoa você aí deve ser? Aquele que muito abre os seus lábios e atrai para si perturbação, ou aquele que guarda a sua boca e conserva a sua alma? Eu creio que nós desejamos guardar a nossa boca e conservar a nossa alma. Este é o melhor conselho que nós temos. Então nós precisamos andar por este caminho, entrar por ele e guardar a nossa boca. Quando uma palavra vem, não fale de imediato. Analise, observe. Ela vai ser boa? Ela vai ser direcionada a alguém? Ela vai ser contrário a alguma coisa? Qual vai ser o teor dos nossos lábios se abrirem? E se a gente percebe que há algo que não vai trazer edificação, apaziguar e trazer alegria, pelo contrário, vai colocar mais lenha na fogueira, é melhor a gente fechar os nossos lábios e se controlar e deixar passar aquele momento, porque vai passar, nada dura para sempre. Até mesmo essa vontade de falar. Não, eu não consigo, eu não me controlo. Quando eu vejo, eu já falei. Então precisa aprender a disciplina do silêncio. Isso é possível aprender. Peça a Deus graça, peça ajuda a Ele. E quando tiver essa vontade, Senhor, não deixa eu falar. Cerra os meus lábios e não deixa sair uma palavra sequer. De imediato é difícil, mas com o tempo você vai aprender a ter autodomínio, a controlar as suas palavras e a saber que palavra você pode dizer e que palavra você não pode dizer naquele momento. Mas o certo é dizer isso, isso, isso. Mas se você disser, vai trazer paz para você ou vai trazer perturbação? Se ao você disser, encontrar perturbação, significa que não foi uma boa palavra. Foi uma palavra ruim. Machucou, feriu, expôs alguém. E você tem suas consequências agora e precisa arcar com elas. Agora, quando a gente pondera sobre o que falar, olha, há um provérbios aqui, eu não me recordo agora, mas é provérbios. Diz que a palavra dita a seu tempo, quão boa ela é. Então, quando ela é dita no seu tempo, ela é boa, ela é útil, ela é necessária. Quando é dita por abrir demais a boca, no caso, falar demais, então tem perturbação. Deus abençoe a irmã Andréia Galo. Um abraço ao pastor Sérgio. Então aqui está. O que guarda a sua boca
conserva a sua alma. Eu quero conservar a minha alma. Então quero guardar a minha boca. Quero abri-la somente no momento necessário, como este, de estar refletindo sobre a palavra de Deus. No particular da vida de qualquer pessoa, nada disso me interessa. Então por que é que eu vou abrir meus lábios para pegar fogo sobre as minhas mãos? Vou me queimar. Não pretendo isso. Quero alimentar com as palavras de Deus e manter a alma tranquila, sossegada e em paz diante do Senhor. Mas quem muito abre os seus lábios tem perturbação. É fácil você observar. Quando a pessoa está em perturbação, você logo vai entender que ela abriu demais os seus lábios, além do que deveria. Ou, talvez, nada do que disse deveria ter sido dito àquela oportunidade e daquela maneira como foi dita. Então, quando a gente analisa isto, a gente se policia, se torna precavido. A gente observa, analisa os pró, os contra. Se eu disser, o que vai acontecer? Ah, pode acontecer isso, pode acontecer, então não vou dizer. Se eu disser, vai ser bom, vai ajudar, vai alegrar, vai animar, vai apaziguar, vai encorajar, vai despertar a pessoa, então é bom dizer. Mas diga com cuidado, diga com temor e diga na direção de Deus, não forçando uma decisão, uma posição ou um lado. Diga o que Deus lhe permitir dizer e deixa que cada um tome as suas devidas decisões. Eles saberão como decidir cada coisa de acordo com o que ouvir. Mas a mim e a você está aqui. Vamos guardar isto. O que guarda a sua boca, conserva a sua alma. Mas o que muito abre os seus lábios, tem perturbação. Pense sobre isto. O simples fato de aprender a guardar os lábios já vai nos livrar de muitas dificuldades, de muitos embaraços, de muitos contratempos e de muitas perturbações. É isso que nós queremos, estar livre destas coisas que vêm para prejudicar a nossa vida. E às vezes a gente não sabe que é o nosso próprio lábio que nos prejudica. Então vamos aprender a guardar e fazer como o salmista diz. Parece que é no Salmo 141, verso 2. Põe, ó Senhor, uma guarda à minha boca, guarda a porta dos meus lábios. O salmista pedindo isto. Se eu e você pedir isto a Deus, com certeza Ele vai fazer isso por amor a nós e ao benefício da nossa vida. Guardar a nossa boca. Colocar uma guarda na porta dos nossos lábios para que as palavras que não devam sair, não saiam. Sejam retidas e só seja permitido aquilo que vai produzir o bem na vida de cada um de nós. Pense sobre isto. Querendo Deus, amanhã retornaremos.